Olá, queridos. Haris, Caia, Irene. Deus abençoe a todos vocês. Hoje, mais uma aula da revista Adultos, da Escola Dominical CPAD. E hoje nós falaremos sobre a quarta lição, a Igreja e o Reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é o Reino de Deus para vocês? Outra pergunta. Qual a sua contribuição para o reino? Outra pergunta. O reino ainda está se manifestando? Ainda há operações do reino? Ou o reino só aconteceu no período de Jesus? Então, essas são algumas perguntas. E agora, me siga lá. Se inscreva no meu canal, Adalberto Teles. Se inscreva lá no meu Instagram, Adalberto Teles, e responda essas perguntas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essas perguntas são de suma importância para nós entendermos a dinâmica do reino. São apenas algumas perguntas, porque existem outras perguntas a respeito do reino de Deus. Então o reino de Deus é algo muito tremendo. A gente vê isso nas parábolas que Jesus fazia, ou fez, que estão na Bíblia Sagrada. O reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino dos céus é como uma pérola perdida no meio de um bosque, no meio da floresta. Então a gente vai perguntando qual é o valor que nós damos para o reino de Deus. Qual é a dimensão que nós damos para essa perspectiva tão grande que é o reino de Deus. Será muito claro e muito caro para o povo judeu, principalmente pós-exílico, porque é a partir do pós-exílio que o mundo judaico vai ter essa perspectiva mais forte sobre reino de Deus. Lógico, a gente vai entender que a igreja também precisa ter, e ter isso como muito caro, a ideia do reino de Deus, porque Jesus é a manifestação materializada do reino de Deus. Então, e ele veio para cumprir toda a vontade do dono desse reino, do rei desse reino. Então, a gente vê também na Bíblia perspectivas de que o Pai entregou o reino ao Filho, e lá em Apocalipse a gente vê que o Filho entregará o reino a Deus. Então a gente até poderia fazer uma pergunta: se Jesus é Deus, por que ele vai entregar o reino a Deus? Porque isso está em Apocalipse. Então, gente, a gente começa a entender, começa a perceber o quanto é importante nós valorizarmos a ideia do reino. Porque o reino, ele pertence a Deus, foi propagado pelo seu Filho e hoje transmitido também pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a lição de agora, desse final de semana. A quarta lição é a igreja e o reino de Deus. A leitura em classe, capítulo 1 de Marcos, versículo 14, 15, 16 e 17. 4 versículos tranquilos. Palavra-chave que eu escolhi só 2 dessa vez: igreja e reino de Deus, que eu também não quero ficar inventando palavra-chave, porque às vezes tem um leque maior, dá pra gente até encontrar mais. É possível até, mas eu acho que é o suficiente. Igreja e reino de Deus. Então, a gente vai vendo aí essa dinâmica da igreja e do reino, e isso é muito maravilhoso. Na introdução, eu já afirmo que o livro dos Salmos não deixa dúvida ao afirmar que Deus é rei. Portanto, há o Salmo: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor é aquele que domina todas as coisas, mas um domínio em amor. Nele temos um governo de equidade
e misericórdia. Equidade aqui também já engloba justiça. Então, pode até incluir aqui que nele temos um governo de justiça, equidade e misericórdia. Eu aprendi que não há misericórdia sem justiça e não há justiça sem misericórdia. Então Deus reina, por isso que eu prefiro chamar, quando a gente fala, porque até algumas biografias, alguns livros, até de comentários exegéticos, eu tenho aqui do meu lado esquerdo, por exemplo, ele chama Império de Deus. Esse comentário, por exemplo, ele chama Império de Deus. E alguns chamam até um movimento satânico como Reino de Satanás. Eu prefiro falar Reino de Deus e Império de Satanás, porque você tem alguém que impera, tem um imperador, então acho, dá uma ideia mais de alguém que tem uma ferocidade, não tem muita misericórdia, impõe mesmo. E a imposição de Deus, se a gente pudesse falar, é o amor, gente. Tanto é que a Bíblia diz que nós não devemos dever ninguém nada, não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Por quê? Porque esse reino é um reino de amor. Jesus, ele deixou muito claro na sua prisão, quando ele vai a Pilatos, quando ele vai diante das autoridades, ele diz, olha, se o meu reino fosse desse mundo, vocês acham que vocês teriam me prendido com facilidade? Então assim, você vê que é um reino realmente de amor, é um reino que ajuda, que dá a possibilidade do perdão, da graça, da misericórdia. Então, gente, os salmos, eles deixam, né? Como eu falei aqui, o livro de salmo, eu estou fazendo aqui um singular com valor de plural, de coletivo, porque são 5 livros, né? O salmo é dividido em 5 livros, então os livros dos salmos, então, mas aqui eu botei o livro dos salmos, então ele não deixa dúvida de que Deus é rei. Ele está lá afirmando que Deus é rei. Então a gente precisa entender que já há uma concepção veterotestamentária de que Deus é rei. Quando Jesus vai ser crucificado, o que colocam em cima da sua cruz? Rei dos judeus. Por quê? Porque ele era aclamado como rei dos judeus. Como rei, não digo rei dos judeus, mas como o Messias, o rei ungido. E as pessoas não entenderam porque Jesus era considerado o rei. E ele enfatizou várias vezes, o meu reino não é desse mundo. Gente, eu não tenho nenhuma pretensão de colocar o meu reino aqui nessa terra, porque o reino aqui é passageiro, o reino aqui é corrupto, o reino aqui não é duradouro, então vai ter que ter uma monarquia, vai ter que ter uma dinastia, melhor falando, porque vai perecer um rei depois. Então o reino dele não é aqui, não é daqui, o reino dele é sempre eterno, o reino dele é poderoso e vai ser instaurado definitivamente com a sua vinda. Então a próxima vinda gloriosa de Jesus vai ser quando ele instaurar o seu reino sobre toda a humanidade e ele regerá todas as coisas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Certo assim, gente? E aí a gente vai para os grandes tópicos, são 3. A estrutura continua a mesma, né? 3 grandes sessões com os subtópicos, então a gente vai ter essas possibilidades assim. Então, o primeiro grande subtópico, a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. Então, mesmo que a princípio a perspectiva do reino de Deus tenha sido nacionalista, a gente tem essa dualidade no mundo antigo, no mundo
antigo de Israel, então existiam aqueles que acreditavam no reino só para a nação que era escolhida, eleita, mas existiam aqueles que também tinham uma perspectiva do reino universal, em que Deus abrangeria todos os povos. Então, mesmo que a princípio a perspectiva do reino de Deus tenha sido nacionalista em parte e universal também em parte por Israel, a dinâmica do reino de Deus é universal e abrange a todos os que creem em Deus por meio de Jesus Cristo. Vou lá no passado e faço um contraste com o presente. Por quê? Porque lá no passado ele é e não é nacionalista, mas passa a ser nacionalista por quem crê em Cristo Jesus, e aí vem a igreja. Então você sai da perspectiva da nação, de um povo eleito, que Israel não deixou de ser povo eleito, mas o povo da nova aliança é a igreja. Então essa dinâmica do reino, porque eles ainda creem nessa dinâmica do reino, nessa perspectiva do reino. Podem até não crer em Jesus, mas existem os judeus messiânicos que acreditam sim em Jesus, existem os judeus ortodoxos, aqueles que mais mantêm, existem os judeus farisaicos ainda, que também não acreditam, só acreditam mesmo na lei e tal, mas eles têm uma perspectiva aí voltada para esse reino. Claro que diferente da perspectiva que nós temos fundamentadas em Jesus, pregada por João Batista e anunciada nos evangelhos e até o Apocalipse. Deus é o rei de todo o universo. Ele tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Agora mesmo eu ouvi alguém dizendo que Deus não tem o domínio, não tem o controle de todas as coisas, porque senão a tua vida não seria essa ele falou uma linguagem muito pesada, mas aí disse que senão a tua vida não estaria nesse sofrimento todo. Gente, as pessoas pensam que para Deus estar no domínio tem que estar tudo dando certo. Não, gente, até o vento soprando ao contrário, Deus está no controle, ué. O cego de nascença foi para a glória de Deus. Como é que Deus não tem o controle de todas as coisas? Então, como é que um rei não tem domínio do seu reino? Então, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Nós é que precisamos crer, confiar, acreditar de que Deus está no controle de todas as coisas. Independente de perdas, de sofrimentos, de vitórias, de boas notícias, de má notícias, Ele está no controle de todas as coisas. Creiamos nisso. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, o que Ele quiser fazer, seja a vontade dele. Agora, não é porque ele tem o controle de todas as coisas que ele vai intervir em todas as coisas. Existem coisas que cabem a nós, nossas decisões, nossas atitudes, e mesmo assim ele tem misericórdia e opera em nossas vidas. Então, ele tem o domínio de todas as coisas. Esse tópico e esse comentário que eu fiz, ele de certa forma ele vai corroborar com o tópico seguinte, que fala sobre a soberania divina e os acontecimentos do mundo. A soberania de Deus, ela é compreendida pela palavra teológica decreto divino. Só existe um decreto. Deus decretou. E isso foi decretado e isso se cumpre. É diferente quando a gente fala sobre Deus ter o controle de todas as coisas, porque Ele permite tanto uma quanto outra. O decreto não, o decreto é determinado. Todas as coisas acontecem e continuam, poderia até botar aí, continuam a acontecer por causa da ordem de Deus. Tudo nasce, morre e renasce pelo simples fato dele ser o Deus soberano que cuida e zela de toda a sua criação, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Então, todas as coisas acontecem e continuam a acontecer por causa da ordem de Deus, por causa do decreto. Então, Deus decretou. Então, Deus criou o homem original, Adão e Eva,
desse casal, e dali nascem, porque já há um decreto: nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Senão teria que ficar criando, recriando, criando. Não, a criação de Deus é um decreto. O peixe, o mar dá os seus peixes, os seus animais. A terra é a mesma forma. E a agricultura, tudo porque é um decreto. Isso tem a ver com a majestade de Deus, ou seja, Deus é soberano. Geralmente na monarquia é usado esse termo, né? Soberano, supremo e tal. Então ele é soberano, ele é poderoso para controlar todas as coisas. Gente, vai sair agora, tá saindo já, uma perspectiva de que vai haver vai desacelerar a quantidade de seres humanos. Então a gente cresceu muito, hoje nós somos já 8 bilhões e parece que isso vai ter uma desaceleração devido à taxa de natalidade. Então você está diminuindo a taxa de natalidade, e dentro dessa pesquisa parece que 25% da população vai perecer. Não vai perecer, não é por catástrofe ou coisa parecida, é por causa de morte, por causa da velhice e tal. Então a pessoa chega no fim da sua vida, na velhice, vai perecer, vai morrer. Então se não está acontecendo esse aumento da natalidade, está diminuindo, pelo contrário. Lembram aí quem são os mais antigos na Assembleia de Deus, por exemplo? A Assembleia de Deus era aquela que primava por uma família grande, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Então hoje você tem, por exemplo, apartamentos de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, para só o casal, às vezes só a pessoa sozinha. Por que eu estou falando isso? Porque parece que Deus não está no controle, mas Deus está no controle de tudo isso aí. É Ele que vai ter o domínio para se realmente vai diminuir, se vai aumentar, é Ele que determina, entende? O decreto já foi dado. Agora que, como diz a Bíblia, nem verão, nem inverno, nem sol e nem chuva vai acabar, vai parar. Então isso vai sempre haver, porque Deus está aí, o pessoal fala, as matérias essenciais para a humanidade estão acabando, a água ela vai chegar ao seu limite, Deus tem o domínio de todas as coisas, é decreto divino, entende? É decreto divino. Esse calor que está acontecendo, agora mesmo parece ter um vulcão na Europa que criou lá uma catástrofe lá, está tendo até tsunami. Deus sabe de todas as coisas. Agora, é permissão dele que isso aconteça? É necessário que isso aconteça? Então Deus, ele é o que melhor sabe discernir todas essas coisas. Nós não podemos imputar a Deus o mal, nós não podemos imputar a Deus nenhum tipo de... Ele é o culpado de tudo isso aí. Não, ele tem o controle, ele tem o domínio, ele tem o decreto, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se ele intervir, ele é Deus. Se ele não intervir, continua sendo Deus. Nós é que temos que crer nessa perspectiva. Então, o reino de Deus e a nação de Israel. Nessa também lição eu fiz um pouco diferente, como a outra. Eu joguei outros tipos de comentários sobre o reino de Deus, que eu vou definir um pouco lá na conclusão. Porque aqui também não dava espaço para mim, então eu deixei para o final. Então no final eu vou trabalhar um pouco a ideia de reino de Deus no sentido mais amplo. Então existem 2 alianças que podem ser vistas na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Na primeira aliança, Israel, foi feita uma escolha da parte de Deus por um povo, Israel. Ele passa por um processo de desenvolvimento histórico, sendo chamado primeiro de Hebreus, e assim que toma posse da terra é denominado de israelitas. A princípio, Israel foi uma nação teocrática, em que Deus era o rei, o seu rei, mas por influência das nações vizinhas,
pediu a Samuel um rei, rejeitando assim a soberania real de Deus. Rejeitando ele como rei, porque Samuel diz, eles me rejeitam, Deus diz, eles não rejeitam a ti, rejeitam a mim. E também a construção do templo delimita uma morada, e ele também diz para Davi que ele não habita em templos feitos por mãos. Então você tem uma trajetória histórica. Abraão é um cara caldeu, um filho de um caldeu, de Ur dos caldeus, e não é judeu, não é israelita, não acredita em Deus, ele passa a crer ali a partir daquele chamado, sem questionar, e dali ele segue para uma terra que Deus vai mostrar. Aí sai dele Isaac e Jacó, depois vem os 12 filhos de Jacó, que são chamados de clãs, mas aí você tem o clã de Abraão, o clã de Isaac, o clã de Jacó, que eram denominados aqueles povos seminômades ou nômades de clãs, e aí de Jacó você tem as 12 tribos. Então o clã de Jacó em 12 tribos vão para o Egito, são reconhecidos como hebreus, e quando vão para a terra que aí eles vivem na sua morbidez, né, agora estabilizaram, são chamados ali de israelitas. Então agora não são mais assim clãs, são tribos num certo sentido, por causa dos 12 descendentes, mas estão estabilizados, e a partir dali criam um reino em que Deus entroniza. Quando você lê, por exemplo, o Salmo, quem é o rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, isso é um hino cantado no templo, um hino que é cantado para entronizar a majestade de Deus, é um hino de entronização. Então a arca da aliança era levada e o solista cantava quem é o rei da glória, e a comunidade de fé gritava, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Então a arca ia ser entronizada no templo. Quem é o rei da glória? E toda a comunidade, o Senhor dos exércitos, todo poderoso, ele é o rei da glória. Então você vê que é um hino de entronização, um hino majestático, em que Deus está sendo entronizado. E aí eles vão, de certa forma, claro que aqui você já tem um hino que está dentro da monarquia, a monarquia começa com Saul, então você tem um longo período de monarquia, e Deus vai falar lá para Samuel, fala, eles me rejeitaram. Agora Deus tolera, Deus permite, Deus aceita, mas é uma certa rejeição. Deus é muito misericordioso. Então, dentro dessa perspectiva israelita, a gente tem essa história em que Deus quer ser rei, entendeu? Deus quer ser rei. Por exemplo, Melech, palavra rei. Então você tem alguns nomes que significam Deus é meu rei. Então a gente precisa entender o quê? Que em Israel, a vontade de Deus era que todos permitissem ou mantivessem essa ideia da teocracia, de Deus como o seu agente, assim como foi no deserto, gente. A arca se movia, a nuvem descia, a glória de Deus acompanhava, e tinha toda aquela trajetória de Deus dando toda a orientação. Então agora o povo teria que ter um rei, teria que pagar imposto, teria que dar os seus filhos para os exércitos, para cuidar, para ser servos dos reis, entendeu? Suas filhas seriam entregues. Então o imposto seria pago para manter esse reino. Então, com Deus como o rei, não teria toda essa peleja, toda essa estrutura. Mas, infelizmente, então, dentro da Bíblia Sagrada, nós temos duas alianças. E a primeira aliança, ela envolve Israel, ela envolve o povo de Israel, que por influência disse, não, nós queremos rei, nós queremos um templo, nós queremos tudo. Então, é claro que a gente vê que essa perspectiva de rei, de reino, é muito antiga. Claro que a palavra reino, eu vou falar para vocês aqui, ela é bem mais recente, mas lá não tinha essa reino de Deus, ainda não, mas ele já tinha essa perspectiva de Deus como rei. Isso é claro, é evidente lá no texto. Segundo a grande parte,
a igreja e as dimensões do reino de Deus. Então vocês viram, saímos da primeira aliança e agora entramos na segunda aliança. O reino de Deus como realidade presente. Como realidade presente, o reino de Deus é manifestado através da encarnação de Jesus. E as suas obras milagrosas representam a atualidade desse reino. Os evangelhos apresentam tanto na pregação de João como na de Jesus a chegada do reino de Deus entre os homens. Então, quando você vê lá, como eu falei aqui, o cego de nascença, nunca se ouviu falar em todo Israel que um cego de nascença enxergasse. Só o Messias, só o escolhido por Deus teria a capacidade de fazer isso. Então Jesus é esse Messias, Jesus é esse rei. Os milagres de Jesus, Mateus, até é falado aqui na lição, Mateus capítulo 12, se eu faço essas coisas pelo dedo de Deus em Lucas, pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então eles rejeitaram, não aceitaram as obras de Jesus, então todas as obras de Jesus sinalizavam para o reino, ou seja, olha, aquilo que vocês idealizaram pós-exílico, aquilo que vocês entenderam depois que saíram da Babilônia, está acontecendo agora, está aqui no meio de vocês, compreendam. E aí ele vai e perdoa o paralítico e diz, seus pecados estão perdoados. Ué, como assim? Homem agora perdoa pecado? Jesus disse, para mostrar para vocês que o Filho do Homem, aí ele diz, levanta e anda. Gente, qual é a diferença de levanta e anda para os seus pecados são perdoados? Se ali está vinculado ao pecado, não o pecado ali da hora, não é porque pecou ali na hora, mas a consequência do pecado desde lá do jardim, que causa os males físicos e os males morais. Então aí Jesus chega e mostra, o reino é para isso, o reino é para perdoar, o reino é para restaurar, o reino é para trazer a dignidade que foi perdida na queda humana. Então Jesus vem e faz essas obras. Mateus capítulo 11, versículo 2, 3 até o 15, que é a minha dissertação de mestrado, onde eu escrevi o livro João Batista. João, estando na prisão, envia alguns dos seus discípulos até Jesus a perguntar, tu és aquele que vem ou devemos esperar outro? Disse Jesus, ide e anunciai João as coisas que vedes e ouves. Vedes e ouves. Os cegos vêm, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados, o evangelho é anunciado. Então, gente, ele está bem claramente dizendo isso. O reino de Deus já acontece, eu sou aquele que vem. Então, os atos, as obras de Jesus demonstram que ele é o agente primário do reino de Deus. Então o Pai entregou o reino a ele, ele está fazendo tudo aquilo. Lá em Paulo, em Romanos, Jesus é herdeiro de Deus. Nós somos co-herdeiros de Jesus. Então ele herdou tudo de Deus, todo o reino, toda a grandeza. E nós reinamos, e nós recebemos a herança de Jesus. O que Jesus herdou, nós herdaremos ou herdamos. Claro que naquele grande dia, não agora, mas nós como representantes de Jesus fazemos obras, fazemos milagres, fazemos curas, fazemos libertação, fazemos aqui no bom sentido, né? Fazemos junto com Jesus, por isso que está no plural, não é eu faço, que às vezes tem gente que quando vai fazer propaganda das suas pregações, ele estava em tal lugar e tantas pessoas falam, não é ele, é o fazemos, nunca é um eu, é sempre um nós. Se não é a ação do Espírito Santo, se não é uma ação divina de Deus, não acontece. Então o reino, ele é tão atual como na época de Jesus, como é atual também nos nossos dias. Como no momento, no hoje, em que cegos veem, coxos andam, paralíticos voltam a andar, mortos são ressuscitados, leprosos são, isso tudo são
obras de libertação, vidas que saem do mundo dos vícios e tudo. Isso são obras do reino. A igreja precisa ter isso em mente. E claro, então os evangelhos transmitiam isso. A igreja precisa continuar transmitindo, porque a igreja primitiva e a igreja pós-apostólica, ela continuou transmitindo a mensagem do reino de Deus. Então é claro que a gente tem que ter essa ideia bem clara de que Jesus é João Batista. Quem é João Batista? É a voz do que clama no deserto. Quem é o João Batista? É aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Mas o agente primário, não só o rei, mas o que propaga o reino, Jesus Cristo. É ele, por excelência, de fato e por direito. É o agente principal do reino, que instaurou o reino, que encarnou o reino. E ele dizia, né? O reino está entre vós. Gente, somos felizes. Nós somos felizes porque Deus revelou o reino a nós. Onde está o reino? Uma pergunta, né? O reino de Deus é uma realidade presente e está onde Cristo está. O agente da presença de Jesus, na atualidade, é a igreja. Então, hoje, o agente da presença de Jesus, na atualidade, é a igreja. E onde estiver a igreja, possivelmente, Cristo está presente. Gente, eu quero que vocês entendam esse possivelmente, para ninguém depois dizer assim, eu não acredito que onde está a igreja, Cristo está, porque, e a igreja se for assim, então eu já coloco nesse possivelmente os dois lados da moeda, igreja tal e igreja tal, tá aqui. O possivelmente significa isso, os dois lados da moeda. Então, eu preciso entender o quê? Que, como eu falei na aula passada, a igreja é o lugar natural aonde o Espírito Santo quer estar. Ponto final. É isso aí, é isso que define o Espírito Santo com a igreja. Tudo bem. Então, a igreja não é o corpo de Cristo? Então é dessa igreja que eu estou falando. Se ela é o corpo de Cristo, não tem como uma cabeça estar num lado e o corpo estar no outro. Não existe mula sem cabeça. Então, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça dela. Então, a igreja onde está, a cabeça também vai estar. Então, possivelmente, só porque alguém pode dizer, mas existem igrejas mentirosas, falsas, igrejas que pregam heresia, essas coisas. Então, possivelmente. Então, possivelmente, aonde a igreja está, o reino deveria estar. E como é o reino deveria estar? Com manifestações de poder. As manifestações de poder representariam a presença de Deus. Manifestação de poder não é o mundo pentecostal. É cura, é libertação, é salvação de almas, transformação de vidas. É isso, porque no período de Jesus não teve batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi depois, que também é uma manifestação do reino. Mas o primeiro objetivo do reino é a vida eterna, gente. É a salvação de almas. O batismo é uma consequência, é uma dádiva secundária, porque a salvação de alma é a coisa mais importante. Não adianta ser batizado com o Espírito Santo e ir para o inferno, entendeu? Não adianta você ser condenado. Então, vamos primar a salvação. Depois, os sinais seguirão os que creem. Aí os sinais vão vir. Mas primeiro, manifestação de alma. Então, o reino deveria estar aonde a igreja está. Porque o reino está aonde Cristo está. Então, até na oração, né, até nos ensinamentos de Mateus, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Então, aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu coração? Então, se todo o meu tesouro está no céu, e lamento dizer aqui, parece que a igreja está pregando uma vida melhor aqui na terra, é o que nós estamos vendo. Então, aonde tiver o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. Eu falei e continuo afirmando, se a obra de Deus na minha vida já está completa, ou ainda falta ser completada, quando ela chegar ao seu pleroma, na sua plenitude, completou, não tenho mais para que viver. Então, será que é todo mundo que está com essa disposição? Se Deus acabou a sua obra na minha vida, eu não tenho mais por que viver. Ou nós queremos ainda continuar vivendo? Porque o nosso reino também não é aqui. Se o reino do Filho não é aqui, o nosso reino também não é aqui. O reino de Deus como realidade futura. O reino de Deus pode ser descrito como já
E agora não, ele é já porque está acontecendo. E agora não, porque ele vai acontecer na sua plenitude. Então o reino de Deus, ele é presente e futuro. Tem uma realidade escatológica, a qual os que creem em Cristo reinarão com ele, e o reino milenar será instaurado. Aqui é para quem tem aquela fé mais dispensacionalista, em que o milênio, que é o que também está na lição, vai ser instaurado. Jesus vai reinar com barra de ferro. Isso depois da grande tribulação, dentro de uma perspectiva pós-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista. Então, depois da tribulação, a gente é pré, porque acredita no arrebatamento antes, então o milênio seria depois, e aí seriam como que dispensações. Então, o milênio seria uma parte dessas dispensações, e que ela seria instaurado aqui nessa terra. Então, um período de 1000 anos, e esse reino estaria aqui. Isso também não representa o definitivo do reino, mesmo que seja escatológico, porque ele tem uma duração, 1000 anos. O reino de Deus é muito maior do que isso, gente, é muito mais. Então o milênio é uma recompensa, é um período, mas o reino de Deus em sua totalidade. Por quê? Vai ter morte no milênio? Não vai ter morte no milênio? Sim. Se tem morte no milênio, significa que o problema do pecado ainda não foi resolvido, porque o salário do pecado é a morte. Então, onde tem morte, tem pecado. Agora, o reino definitivo, como a Nova Jerusalém, como a cidade santa, como diz no Apocalipse, e Deus limpará dos vossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Se não tem morte, o problema do pecado foi solucionado, acabou definitivamente. Então, na nossa vida, naquele dia, aí sim, nós não temos mais problema com pecado, com morte, com tragédia, com tristeza, que tudo isso é causa da queda. Então tá chegando aí, gente, um reino que não finda no milênio. É muito maior. O milênio é só o começo também. A igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Assim como a obra de Deus não é Deus, eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas pregações, porque tem gente que idolatra a obra. A obra é Deus. Não, a obra não é Deus. A obra é de Deus, mas ela não é Deus. A igreja não é o reino de Deus. Ela faz parte do reino, mas o reino tem uma dimensão muito superior à igreja. O reino já existia antes da igreja e permanece até agora e no futuro. Então, como a igreja é o reino? Não tem como ir antes. Então não podemos dizer isso. Dentro disso eu faço algumas perguntas. Se a igreja parar, o reino para? Outra pergunta. Se você parar, o reino para de crescer? Outra pergunta. Em quem está fundamentado o reino? Outra pergunta. O reino depende da igreja? Outra pergunta. É possível investir no reino, como alguns dizem? Olha, invista no reino, que o reino vai investir em você. E na maioria das vezes é por causa de dinheiro. Entende? Parece até uma transação bancária. Investe no reino, que o reino... É possível investir no reino, como alguns? Vocês podem responder essas perguntas lá no comentário. Botem no comentário que a gente vai estar comentando alguma coisa. Segundo, a igreja expressa o reino de Deus. Jesus disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele que o Pai... E ainda disse que ele e o Pai são um. Vou repetir. Jesus disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho e que ele e o Pai são um. O reino pertence ao Pai e foi dado ao Filho. A igreja é co-herdeiro de Jesus e tem por finalidade a demonstração das manifestações de Jesus como rei desse reino. Então, qual é a expressão aí da igreja e a expressão do reino? É entender que somos súditos, entender que somos co-herdeiros, entender que somos servos, entender que fomos chamados para manifestar a grandeza desse reino através do nome de Jesus, das suas obras, da pregação do Evangelho. Terceiro, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Terceiro e último do grande tópico, da grande parte que fala sobre a igreja no contexto do reino de Deus.
A pregação da igreja precisa ser uma transmissão das realidades do reino. Esses dias eu tenho me perguntado se eu preciso rever as minhas mensagens, gente. As pregações hoje estão sendo tudo antropocêntricas. Deus parece que está à mercê das pessoas. Onde fica o reino? Onde fica a vontade de Deus? E se Deus não quiser fazer? E se Deus não quiser operar? Entende? Isso depende dele, da vontade dele. Então as pregações estão sendo muito antropocêntricas. O homem que é o mais necessitado. Não, gente, a glória pertence a Deus, a honra pertence a Deus. Parece que as pessoas estão com medo das reações, das atitudes das pessoas. Não prega a verdade, fala a verdade. O rei ainda cura e opera os mesmos feitos do passado, no presente. E a missão da igreja é continuar trazendo a mensagem do reino. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, o reino é real. Então anuncie, a condenação também é real. Transmita, fale. Concluo aqui a minha aula, e a minha conclusão é fazendo uma definição do reino. Em grego, reino de Deus, basileia tuteu, ou basileia ton uranon. Se nós fizermos uma comparação de antiguidade, basileia tuteu é mais antigo. Basileia ton uranon surge 50 anos depois da morte de Jesus. Então, basileia tuteu é a mais antiga. E Basileia ton uranon, isso já vai dizer o quê? Que Mateus escreveu aí 70 ou 80 depois de Cristo, que é dentro desse período que vai surgir a palavra, a expressão Basileia ton uranon. A mais antiga, Basileia tuteu, que é a tradução do hebraico Malkut Adonai, ou no aramaico Malkutá de Adonai. É uma forma abstrata, ou seja, Malkut Adonai ou Malkutá de Adonai é uma forma abstrata. Surgiu cerca de 165 antes de Cristo, ou seja, pós-exílio, construída a partir da fórmula confessional veterotestamentária. Javé se tornou rei, Senhor. Ou, você pode estar entre parênteses aqui, o se tornou, posso tirar, botar Javé é rei, ou Javé se tornou rei. Então, é a partir desse período pós-exílio que vai ter já essa perspectiva. Isso fica muito claro nos 12 profetas, e principalmente nos profetas pós-exílicos, que você tem ali profetas pós-exílicos, e eles é que vão dar essa clareza maior dessa ideia aí de reino de Deus no contexto veterotestamentário. Então você tem dois termos, duas expressões, hebraico e aramaico, que vai falar do reino de Deus, e também você tem duas expressões no grego, basileia tuteu, que é a mais antiga do que basileia ton uranon, que é sinônimo, que é reino dos céus, céus remete a Deus, e no hebraico Malkut Adonai, e no aramaico Malkutá de Adonai, que vai trazer essa perspectiva. Gente, foi um prazer ter falado aqui com vocês. Na próxima lição tem mais. Se inscreva no meu canal, curta, comenta e compartilhe para as pessoas, que eu creio que vai contribuir no crescimento de todos. Haris, Kai, Irene, Deus abençoe. Um abraço.